O segredo do dono da cidade. Eles o culparam por um crime que ele não cometeu. Agora, para provar sua inocência, ele terá que mergulhar de volta no inferno que jurou abandonar. Bento sentiu o ar da noite paulistana pesar como uma mortalha úmida sobre seus ombros largos. O cheiro de asfalto molhado e de fritura vindo da pastelaria da esquina era o perfume constante de sua liberdade vigiada, uma liberdade que ele sabia ser tão frágil quanto a vidraça trincada de seu pequeno apartamento no bairro do Bexiga. Cada sirene que cortava a madrugada era um arrepio na espinha, uma memória involuntária do som metálico das grades se fechando. Fazia 5 anos que ele havia saído, mas a prisão nunca o havia deixado de verdade. Ela vivia em sua postura sempre alerta, em seu olhar que varria cada rosto na multidão, procurando por uma ameaça que talvez só existisse em sua cabeça. Naquela noite, a ameaça se tornou real. A batida na porta não foi de um vizinho pedindo açúcar. Foi seca, autoritária, 3 toques que ecoaram como sentenças. Antes de abrir, ele já sabia. O mundo que ele tentara construir com tanto esforço, com as mãos calejadas pelo trabalho honesto na oficina de Valmir, estava prestes a desmoronar. Valmir, seu mentor, o único homem que lhe estendeu a mão quando todos os outros lhe viraram as costas, estava morto. Os 2 policiais na sua porta não precisaram dizer muito. Seus olhos diziam tudo. Eram olhos de quem já tinha um culpado, de quem via em Bento não um mecânico esforçado, mas o ex-presidiário, o suspeito perfeito, o atalho para um caso encerrado. Eles falaram sobre uma discussão na oficina, sobre dinheiro, sobre uma dívida antiga. Mentiras. Valmir era como um pai. A única dívida que Bento tinha com ele era de gratidão, uma dívida que ele pretendia pagar com uma vida de retidão. Enquanto um dos policiais recitava seus direitos com uma monotonia ensaiada, o outro já vasculhava o apartamento com uma familiaridade invasiva. Não demorou para que encontrassem a ferramenta ensanguentada plantada sob sua cama. Uma chave de grifo, a mesma que Valmir lhe dera de presente quando ele conseguiu seu primeiro concerto solo. Bento não disse nada. O que adiantaria? O nó em sua garganta era grande demais para as palavras passarem. Ele apenas observou o circo ser montado, a sua vida sendo desfeita peça por mãos estranhas. O cheiro do café requentado na garrafa térmica se misturou ao odor azedo do medo. Ele viu seu reflexo no espelho do corredor, um homem de 40 e poucos anos, com mais fios brancos do que se lembrava, com o cansaço gravado em sulcos profundos ao redor dos olhos. Aquele homem no espelho não era um assassino. Mas o mundo lá fora não queria saber disso. O mundo queria uma história simples, e ele era o vilão perfeito para ela. Enquanto o algemavam, o metal frio em seus pulsos era um eco do passado, um lembrete cruel de que para alguns, a redenção é uma miragem no deserto da desconfiança. Ele olhou pela janela para a cidade que nunca dormia, para as luzes que prometiam oportunidades, mas que para ele agora só iluminavam o caminho de volta para a escuridão. Ele não matara Valmir. Alguém queria que ele pagasse pelo crime. Alguém poderoso o suficiente para orquestrar aquela farsa com precisão cirúrgica. E esse alguém não contava com uma coisa: o homem que eles estavam levando não era mais o jovem impulsivo que fora preso anos atrás. A prisão lhe tirara a inocência, mas lhe dera paciência. E a lealdade a Valmir era a única coisa que a prisão não conseguirá tocar. Ele iria descobrir a verdade. Não por vingança, mas por justiça. Pela memória do único homem que acreditou nele. Mesmo que para isso, tivesse que se tornar o fantasma que a cidade tanto temia, o homem que conhecia os becos e as sombras melhor do que a palma de sua mão calejada. A porta do apartamento bateu atrás dele e o som foi o de um ponto final em um capítulo de sua vida, e o início de uma caçada desesperada, onde ele era ao mesmo tempo o caçador e a presa. A noite apenas começara, e já parecia não ter fim. A liberdade de Bento durou menos de 72 horas, o tempo exato para um advogado de porta de cadeia conseguir um habeas corpus frágil como uma teia de aranha. Ele sabia que era uma liberdade temporária, uma coleira longa antes do puxão final. A polícia o vigiava, seus vizinhos o olhavam com uma mistura de medo e desprezo. Ele era um páreo em sua própria rua, um fantasma em sua própria vida. Para encontrar o verdadeiro assassino de Valmir,
ele precisava desaparecer. E para desaparecer em São Paulo era preciso mergulhar de cabeça no esgoto que corre sob o verniz da metrópole. Bento fez o que jurou nunca mais fazer. Reativou contatos antigos, nomes que ele havia enterrado no fundo da memória. Visitou bares enfumaçados em vielas esquecidas, onde a luz do dia era uma intrusa e as conversas eram sussurradas em códigos. Cada aperto de mão era um risco, cada informação um passo a mais no labirinto. Seu nome ainda carregava peso nos cantos escuros da cidade, um respeito relutante conquistado na dureza do sistema. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O nome que surgia nos sussurros era sempre o mesmo: Cícero Bastos. Um empresário do ramo imobiliário, um homem com a fachada de filantropo e as mãos sujas de sangue. Valmir possuía a oficina em um terreno que Bastos cobiçava para a construção de mais um de seus arranha-céus de vidro e aço. Valmir se recusara a vender. Ele amava aquele lugar, era sua vida, seu legado. E por isso ele morreu. A história era simples, brutal e terrivelmente comum. Mas prová-la era outra coisa. Bastos era intocável, protegido por uma muralha de advogados caros e policiais na folha de pagamento. Bento era um ex-presidiário, um alvo fácil. A caçada se intensificou. Não era mais apenas a polícia em seu encalço. Eram os homens de Bastos, capangas com olhos vazios e a violência como única linguagem. Bento se movia como um espectro, trocando de esconderijo todas as noites, dormindo em pensões baratas ou em obras abandonadas. A cidade que antes era seu lar se tornou um tabuleiro de xadrez perigoso. Ele aprendeu a ler as sombras, a ouvir o silêncio, a sentir o perigo antes que ele se materializasse. Durante o dia ele era um vulto na multidão, um rosto anônimo entre milhões. À noite ele era um caçador. Ele seguiu os homens de Bastos, observou suas rotinas, mapeou seus movimentos. Descobriu o elo fraco, um dos capangas, um homem chamado Ademar, que tinha uma dívida de jogo e um medo palpável de seu chefe. Bento sabia que a força bruta não funcionaria contra o império de Bastos. Ele precisava de uma arma mais poderosa, a verdade. Precisava de uma prova irrefutável, algo que nem o dinheiro de Bastos pudesse enterrar. A perseguição o levou a um galpão abandonado na Zona Leste, o local onde as ordens eram dadas e os problemas resolvidos. Ele se esgueirou para dentro, o coração martelando contra as costelas, um ritmo descompassado de adrenalina e pavor. Escondido atrás de caixotes empoeirados, ouviu a conversa que selaria o destino de Bastos, a confissão arrogante, a risada fria ao mencionar o velho mecânico teimoso. Bento gravou tudo em um celular barato, sua única ferramenta naquela guerra desigual. Mas ao sair, cometeu um erro, um barulho mínimo, um passo em falso. E o inferno desabou. A fuga foi um borrão de concreto e escuridão, de tiros que zuniam perto demais. Ele sentiu a dor aguda em seu braço, o sangue quente escorrendo por seus dedos. Mas ele não parou. Correu com a gravação em mãos, correndo não apenas por sua vida, mas pela memória de Valmir, pela sua única chance de redenção. Precisava entregar aquela prova antes que o mundo de Cícero Bastos o engolisse para sempre. Ferido e exausto, Bento encontrou refúgio no único lugar que ninguém pensaria em procurar, no coração da besta. Infiltrou-se em um dos prédios em construção de Cícero Bastos, um esqueleto de concreto e aço que se erguia arrogante contra o céu cinzento. O mesmo tipo de prédio pelo qual Valmir havia morrido. Havia uma ironia amarga naquilo. O braço latejava, mas a dor física era nada comparada à urgência que o consumia. Ele tinha a prova, mas entregá-la à polícia era assinar a própria sentença de morte. Eles estavam no bolso de Bastos. Ele precisava de um palco maior, de uma luz que não pudesse ser apagada com dinheiro. Lembrou-se de uma jornalista investigativa, uma mulher conhecida por sua coragem e por não ter rabo preso com ninguém. O nome dela era Lúcia Marques. Encontrá-la foi seu próximo desafio. Usando um computador em uma lan house de periferia, enviou um e-mail anônimo com um trecho da gravação, apenas o suficiente para atiçar a curiosidade dela. O encontro foi marcado em um local público e movimentado, a Estação da Luz, no horário de pico.
Em meio ao fluxo incessante de pessoas, Bento era apenas mais um rosto cansado. Observou Lúcia de longe, confirmando que ela estava sozinha. A troca foi rápida, um envelope passado de uma mão para outra no meio da multidão, um ato de fé mútua. Entregou o celular com a gravação completa e um bilhete com os detalhes que havia juntado. Seu trabalho estava feito. Agora era esperar. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e dor. Ele se escondeu em seu ninho de concreto, observando a cidade se mover lá embaixo. Então, a bomba explodiu. A matéria de Lúcia Marques foi a manchete de todos os portais de notícia. A gravação era inegável. A voz de Cícero Bastos, confessando o assassinato de Valmir com uma frieza calculista, chocou a cidade. O império de vidro e aço começou a ruir. A fachada de filantropo se desfez, revelando um monstro por trás dela. A prisão de Bastos foi um espetáculo midiático. As mesmas câmeras que um dia teriam filmado a condenação de Bento agora mostravam o magnata sendo levado em desgraça. As acusações contra Bento foram retiradas. Seu nome estava limpo. Mas não houve celebração. Apenas um silêncio profundo, um alívio que pesava tanto quanto a dor. Ele desceu do prédio em construção e caminhou pelas ruas, não mais como um fugitivo, mas como um homem livre. A liberdade agora tinha um sabor diferente, não era mais frágil e vigiada, era sólida, conquistada. Ele passou em frente à oficina de Valmir. Estava fechada, com uma corrente grossa no portão. Tocou o metal frio e por um momento, pôde sentir a presença do velho amigo, o cheiro de graxa e a risada rouca. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto cansado. Não era uma lágrima de tristeza, mas de despedida, de dever cumprido. Bento não voltou para seu antigo apartamento. Comprou uma passagem de ônibus para um lugar qualquer no interior, um lugar sem arranha-céus e sem sirenes cortando a noite. Um lugar onde ele pudesse finalmente deixar a prisão para trás, onde o silêncio não gritasse com as vozes de seus fantasmas, mas trouxesse a paz que ele tanto buscou. Ao entrar no ônibus, não olhou para trás. A cidade de São Paulo, com suas luzes e sombras, ficava para trás, um capítulo encerrado. Ele estava apenas começando a escrever o próximo. E pela primeira vez em muito tempo, a página estava em branco.